Vocês fazem as reservas eventuais, né? Nós não são especificamente... Mas vocês falam que não são reservas, mas o HMax ele integra com os canais e você, por exemplo, recebe a informação no sistema que aquela reserva veio da Booking e tal, e quem fez o transacionamento foi o HMax. Você precisa entender esse conceito. E por incrível que pareça, muitos hotéis não têm nem essa integração. Então já estão avançando. Setor de estoque aqui. Compras é muito importante, né? Então, um exemplo típico de você é que se o recepcionista ou o garçom ou o pessoal do A e B lançar errado, ou a ficha técnica do chefe não for feita de forma correta, não vai baixar corretamente os itens e não vai saber o que você precisa comprar ou não. Qual é o estoque mínimo que você tem que ter em determinadas circunstâncias para saber que produto você deve comprar? Ontem nós pegamos a ficha, a lista de produtos da Locanda, acho que foram mais de quase 4 mil itens, né? Eu digo, tem 4 mil itens lá na Locanda, será? Hã? Não é difícil, tamanho da adega que a gente tem um item. Falando com a adega, né, separando os vinhos e tal, possível. Agora, se botar no... De duplicidade de entrada. Então entra assim, Coca-Cola lata. Aí quando alguém vai lançar uma Coca-Cola, que não acha Coca-Cola lata, e não tem Coca-Cola no sistema, eu vou lançar Coca-Cola 350 ml. Aí alguém vai lançar uma outra Coca-Cola, não tem latinha de Coca-Cola. Latinha de Coca-Cola. Aí quando você vê, são 5 Coca-Colas em lata, com nomenclaturas diferentes. Isso. É ótimo. É ótimo, maravilhoso. É assim que acontece. Aí hoje eu comprei o açúcar União, amanhã eu comprei o açúcar Desunião. Aí não é açúcar refinado, é açúcar União. Açúcar Desunião, é uma dança. Eu aprendi ontem e isso acontece, é bem assim que acontece. E sabe por que acontece isso? Não é nem às vezes pela desorganização da pessoa que estava na má vontade, uma intenção. Ela quer resolver o problema, certo? Só que quando você coloca um item no estoque, olha a consequência que tem. Eu tenho que cadastrar todas as questões fiscais e tributárias dele. Eu tenho que saber qual é a unidade de entrada dele. Eu tenho que fazer saber a que grupo ele pertence. Tem uma série de coisas. Então, teoricamente, por que está aberto para qualquer um fazer cadastro? Daí, essa é um questionamento. Isso é uma questão que a gente tem no sistema ferramenta para fechar isso. Então, nesse ponto, uma vez que a gente vai fazer a limpeza da base de dados, por isso que vocês sofrem hoje nas compras. Então, eu falei para o Jorge, assim, antes de querer mexer, treinamento de estoque, de qualquer outra coisa, vamos fazer a limpeza da base de dados, que é o quê? Sanar isso tudo. Tira 5 Coca-Cola e torna uma Coca-Cola só, certo? Faz toda a configuração, entrega para a contabilidade pegar toda a questão fiscal. É tão sério isso, gente, que se você colocar, por exemplo, um código errado, lá uma alíquota errada, você pode estar criando um passivo para o resto da empresa, um problema lá na frente. Então, eu vou dar um exemplo típico para você. Estava num treinamento em São Paulo, esse final de semana, antes de vir aqui para o Rio, e estava num curso com o Lázaro, que foi o presidente da Jequiti, né? Da perfumaria lá do Silvio Santos. E ele contou, por exemplo, que um item de um perfume que tinha uma alíquota de quase 60%, né? Por ele ser um perfume e tal, ele poderia ser considerado como uma água de colônia, caía de 65% para 12%. Parece que foram quase 40 milhões de economia só na reclassificação do produto. E, de repente, se você continuar trabalhando com esse erro, né, com esse equívoco, você pode estar pagando o que não deve, né? Ou, pior, você está pagando menos do que devia e aí gerar uma fiscalização lá na frente. Outra coisa que você tem que fazer, por exemplo, na hora da unidade de entrada, você não vai dar entrada no estoque item por item, né? Soma lá e tal. A nota, quando ela vem fisicamente para você, ela tem o equivalente no digital lá na Secretaria da Fazenda. É o que a gente chama de XML. Aí tu pega pelo código da nota, faz a entrada e o serviço está pronto. Em vez de você ter que digitar uma nota enorme, ela faz rapidamente. Problema. Teu cadastro não está alinhado com o cadastro da Secretaria. O NCM está errado e aí as coisas não batem, dá trabalho para você. Então, nota quanto tempo você perde no teu trabalho, né? E assim eu posso citar aqui o trabalho de todo mundo. Ontem eu estava com o Felipe lá, eu confesso que eu não entendo nada de vinhos, eu não tenho essa experiência toda. Não sei se eu gosto ou não gosto do vinho, né? E na hora de cadastrar o vinho no sistema, a gente tem que botar o ponto de estoque, o grupo de produtos de produto. Mas como é que eu classificaria os vinhos? Já para o Bruno, acho que ele sabe mais que qualquer pessoa. O Felipe também. Eu falei, Felipe, como é que classifica? Aí ele me disse que eram os vinhos de sobremesa, os vinhos de... Bom, esqueci. Quando a gente estava falando sobre isso ontem, eu falei, cara, me explica como é que é para eu poder encaixar isso no sistema. Porque isso é fatal, porque do jeito que cadastrar no sistema, quando a gente ativar o cardápio eletrônico,
existe o cardápio do HMax, ele vai ler essa base lá do sistema. E aí vai estar prontinho. Então, imagina você chegando lá, por exemplo, na locanda das casas, querem fazer um pedido. Como é que funciona hoje lá, Jorge? A pessoa que está na casa faz um pedido para a locanda. Ela tem que ligar para a locanda, pede lá para o recepcionista ou para o garçom, para quem for, que eu quero um vinho tal. Ah, mas cadê a carta de vinho? Pega lá o cara, pega o carrinho elétrico, desce lá nas salas, leva, e a pessoa chega, eu quero esse vinho aqui. Sobe lá, tira o pedido, pega, leva a garrafa para lá. Pô, trabalhão, né? Imagine se o cliente da casa tivesse no seu celular o cardápio eletrônico, a carta de vinhos, ele poder selecionar o vinho, esse pedido que ele fez, o prato que ele fez automaticamente sair, e lá a pessoa recebe, simplesmente pega o vinho e manda entregar na casa. Quanto economizou de gasolina, de tempo, de energia, de tudo mais? Isso é tecnologia para isso, concorda? É para isso que a gente tem que fazer. Só que tu fez tudo isso, atendeu o cliente, e o código do vinho está errado, o imposto está errado, gera um problema fiscal. Então agora essa etapa aqui do sistema é trazer para vocês a consciência de tudo, sem exceção do que vocês fazem no HMax afeta a vida do todo. Ou seja, não tem o que não tenha consequência. Talvez tenha consequências maiores ou consequências menores, mas tudo tem consequência. E sabe por que vocês adotam planilhas? Quem usa planilha aqui, por favor, erga a mão. Não precisa mentir, pode falar a verdade. Todo mundo usa planilha. Nesse momento... Fechamento da recepção. Isso. Por quê? Porque a planilha é fácil, ela aceita dados, você pode colocar o que você quiser nela, ela só organiza os dados que você joga. Já no sistema, não. Eu não consigo mexer nele sem afetar em algum lugar. Então, por exemplo, essas 5 Coca-Colas que você deu de exemplo, eu quero eliminar uma delas. Por que o sistema não deixa? Muitas vezes você tenta, não, isso aqui não é, vou transformar, não deixa. Por quê? Porque aquela Coca-Cola, daquela maneira errada, já foi lançada na conta de um evento que está em aberto. A hora que o pessoal do evento precisar do extrato, eu tenho que constar aquela Coca-Cola. Então, eu tenho que organizar o negócio intimamente. Então, gente, o HMax tem mais de 42 módulos para atender todas as necessidades do hotel, do front, toda a parte de atendimento ao cliente, ao back. E sabe por que a gente deixa fazer as coisas erradas, que geram consequências negativas na outra ponta, e nós não travamos isso? Porque senão seria impossível para o HMax trabalhar e ninguém ia gostar dele. Por quê? Porque na hora que eu estou fechando a conta, não é hora de ver problema de ICMS, não é ver problema de cadastro de produto, não é problema de você atrasar o cliente na saída, você tem que deixar ele embora. E ele, sem perceber nada disso, depois consertar. Então, os modos que nós temos no sistema hoje, vamos começar por aqui. Conheça as funcionalidades do sistema. Bom, tudo começou no HMax através do modo de recepção. Gerencial. A recepção lhe proporciona uma tela intuitiva com todas as visualizações claras de todas as unidades habitacionais, dentro do gerenciamento rápido dos hóspedes e o controle de check-in e check-out. É uma forma resumida de falar tudo que a recepção faz. Você quer saber o que acontece no hotel? A recepção é onde tudo vai estourar. Concorda? Se a reserva não foi feita, onde é que estoura? No check-in. Você deu overbook, onde é que estoura? Na recepção. Você deu problema na alimentação do lançamento, na hora de fechar a conta? Na recepção. Você deu problema no carro, no estacionamento? Na recepção. Você deu problema no quarto, que precisa de manutenção? Onde é que eles chamam? Recepção. Você tem qualquer coisa que aconteça vai estourar na recepção. E a recepção, então, é o nó principal de tudo, onde tudo afeta ela. Então, se eu não facilitar a vida do cara da recepção, eu vou estar criando um monte de problema para o meu cliente final e vou gerar uma insatisfação. E no final das contas, nós temos um hotel, uma empresa para quê? Para atender o hóspede. Alguém lembra da pandemia aqui? Eu lembro bem, porque todo dia, toda semana lá na empresa saíam 10, 12 contratos sendo cancelados porque os hotéis estavam fechados. A gente perdeu um monte de receita, né? E o pior, os 2 negócios que eu tinha, né, que era a hotelaria que eu tenho, né, que é a hotelaria, o HMax, né, o software, e o salão de beleza, a barbearia, eu tinha essas unidades, que é o investimento. Os 2 acabaram, não podia nem usar. Ficavam dentro de centros comerciais e fecharam os centros comerciais. Então, nota, 100 pessoas não faz sentido, concorda? E aí tudo vai passar por ali. E entenda que vocês da recepção, apesar de receberem às vezes o maior impacto, vocês também causam bastante impacto. Na hora que vocês estornam o que não deviam,
Às vezes o que vocês fazem, uma antecipação, tentam fechar alguma coisa de uma forma diferente, né? Acontece muito aquela questão de como fechar contas, por exemplo. Fechar conta de avulsa, ou do dono do hotel, ou de cortesia, né? Tu tem que lançar uma conta avulsa, deixa a conta pendurada lá, sabe? Tem conta aberta lá que nunca dá destinação. Não pode ser assim. Tudo afeta. Então, se eu pegar aqui o sistema, por exemplo, recepção e reservas e o H-Connect, são esses 3 módulos que são essenciais para controlar a chegada do hotel. Então, o que um faz? A recepção vai cuidar de tudo. Apartamento ocupado, reservado, interditado, bloqueado, duplo estado, lista de hóspedes, mapa de ocupação, conta, movimento, dinheiro financeiro, antecipação, home list. Cara, é um catatal de informações. A gente vai ter um treinamento específico para isso. Só que para a recepção operar, toda a base tem que estar bem montada, certo? Onde é que a recepção se interliga? Com o módulo de reservas. O que é o módulo de reservas? Mesmo você podendo fazer uma reserva no balcão, ali, né, que as pessoas ligam, tem hotéis que não permitem isso. Tem hotéis que não permitem a recepção fazer nem pelo site, tem que fazer pela Booking, tem que fazer por outro lado. Por que pareça, eles querem que o controle total de reservas seja por esses canais. Então, as reservas que você tem o mapa é saber quanto tempo vai ficar. Por exemplo, eu estou num quarto lá, eu vou ficar agora até dia 7. Né? Então, tem lá o meu período todo bloqueado para esse período. Isso sinaliza o quê? Que todos esses dias que tem lá, o sistema bloqueou esse período, ou seja, ocupou esse apartamento por esse período no modo de reservas, sinalizando para quem? Para o pessoal da recepção o que está acontecendo, mas ele também pegou o H-Connect, que esse H-Connect é o módulo que fica 24 horas por dia, pendurado para todos os hotéis que são clientes H-Max, e ele fica lá vigiando. Então, foi feita uma reserva aqui, para aquele período desse apartamento, vai lá no canal, na Booking, na Decolar, na Expedia, todos os canais de venda, que pode ser mais de 750 canais de venda, e ele vai dizer, eu não tenho mais quantas unidades lá no Locanda? 25. Eu não tenho mais 25, pelo menos pelo período que o Cachoeira está aqui, eu só tenho 24 disponíveis. E de repente chega mais uma, ele vai dizer, só tenho 23 para esse período. Ele fica jogando o que nós chamamos de inventário. E se ele errar essa conta, sabe o que acontece? O overbook. E o overbook faz o quê? É o caos dentro de qualquer negócio. Então, imagine eu chegando lá, pego um avião, vou para São Paulo, chego aqui feliz da vida, lá e vou me hospedar. Eu, não deu, Cachoeira, estava tudo lotado. Eu falei, bom, então o Jorge bate a porta lá, abre um quartinho na casa do Jorge. Já acontece muito, mas o pior é que tem hotéis que trabalham com overbook. E eles vendem 110%, 120% da ocupação deles. Porque eles sabem que essa venda facilitada nos canais, muita gente vai desistir. Meio quando não desiste. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma reserva no hotel do vizinho. Porque se caso der BO, eles vão lá e hospedam o cara no vizinho. Eu sou contra isso. Lá no meu hotel, o que eu fazia? Eu colocava os 77 apartamentos disponíveis, terça, quarta e quinta tinha que mandar a gente embora, né? E eu sempre deixava 2 quartos reservados, separados para a reserva técnica. E só ia vender eles a partir do momento que eu conseguisse 90% de ocupação. Que era o quê? Como sabia que vendia terça, quarta e quinta, aqueles 2 apartamentos era para se alguém tivesse com problema de chuveiro, tivesse que trocar de apartamento, se tivesse um overbook, alguma coisa. Isso é a prudência do que você deve fazer. Sempre manter pelo menos um backup, uma reserva. Ontem eu estava lá na pousada, e aí eu estava saindo do quadrão, pegando o carro lá, aí o pessoal da Gamax estava fazendo a atualização do sistema por um erro que estava dando, e tinha um notebook. E o notebook do Adão não estava ligando. Aí você estava chegando para trabalhar, né? Hã? Aí, Cachoeira, o que está acontecendo aqui? Não está abrindo.